Mais de 500 mulheres são vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. E no Ação e Cidadania de hoje, nós vamos conhecer um projeto que trabalha há 14 anos para coibir a violência de gênero. Eu recebo hoje a Renata Felintro, gerente do Centro de Defesa da Casa Verde. Obrigada pela presença, Renata. Obrigada pelo convite. E também com a gente a Vanessa Molina, psicóloga da entidade. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Depois de 14 anos trabalhando com a Associação Fala Mulher, vocês ainda se surpreendem com os dados alarmantes que o Brasil tem quanto à violência de gênero? Com certeza. A gente tem uma realidade muito desafiadora. Muito se avançou com a Lei Maria da Penha, com a lei do feminicídio, mas infelizmente a gente ainda tem números, os dados que são mostrados diariamente de mulheres morrendo, de mulheres sofrendo a violência, e isso traz um impacto muito grande no nosso trabalho, mas ao mesmo tempo nos fortalece para continuar atuando em defesa e proteção dessas mulheres. E também te surpreende, Renata, né? Mesmo no século XXI, a gente ter esses índices? Surpreende bastante. A gente tem, a Fala Mulher tem 3 centros de defesa e convivência da mulher. Eles atendem os números, cada vez as mulheres chegam mais no serviço e trazendo essa realidade para a gente, né? Então, apesar assim delas hoje ter bastante informação, mas a gente percebe que é um número ainda muito alto, né? A questão da violência. Outro desafio também a superar são os casos subnotificados desse tipo de agressão, né? Mesmo se a gente for comparar, por exemplo, com há 10 anos, há mais estudos e pesquisas, né, nessa área. Quando vocês começaram a atuar com o projeto da associação, a percepção de mulher na sociedade era muito diferente do que a gente tem hoje, com a avaliação de vocês? Há 10 anos, a questão da violência doméstica contra a mulher era um assunto que era pouco discutido, né? Então, só realmente pelos movimentos feministas, em casos isolados, e a mulher ainda sofria muito preconceito. Hoje ainda sofre, mas há 10 anos sofria muito, né? Então, a mulher que sofre violência doméstica é a mulher de malandro, é a mulher que gosta de apanhar. Então, no começo era muito difícil, né? E hoje a gente percebe que esse assunto já tem sido bastante discutido, que hoje a gente percebe um maior envolvimento de empresas com a questão da responsabilidade social, no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, hoje a gente percebe que há um maior engajamento no combate dessa violência. Maravilha. E qual que foi o impulso para que a associação, né, que vocês fundassem essa associação e trabalhassem com esse tipo de causa? A fundadora da associação é a Suzane, ela é canadense, ela veio para o Brasil, ela fazia parte de uma congregação e ela veio para o Brasil atuar no Jardim Ângela e ela trabalhava nas creches com as crianças e ela percebeu que as mães sofriam violência doméstica. Ela atuou durante muitos anos lá e aí resolveu fundar a Fala Mulher para atender um público específico, que são as mulheres que sofrem violência doméstica. Na época não existia ainda nenhum serviço específico que atendesse essa demanda. E aí então surgiu a ideia de ter esse trabalho, porque via que a violência doméstica contra a mulher influenciava diretamente a violência com as crianças também, com os filhos. Então aí teve essa ideia, esse intuito de fundar a Fala Mulher, até para que a gente conseguisse também novas parcerias. Hoje todos os serviços da Fala Mulher são em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ótimo. E para tirar o projeto do papel, né? Hoje a associação tem uma base consolidada, né? Conseguiu estender, né? Criar vários centros pela cidade. Mas qual que foi o desafio no início, né? Para vocês conseguirem fundar mesmo a associação? O grande apoio veio realmente dessa parceria com a Secretaria de Assistência Social. Porque uma organização sem fins lucrativos, é muito difícil começar do zero sem apoio nenhum. Até mais, como falei, há 10 anos, há 14 anos, não tinha um entendimento que hoje tem sobre a questão da violência doméstica. Então, poucas empresas, poucas pessoas estavam dispostas a ajudar, a colaborar com essa causa.
né? Então essa parceria realmente foi importante e a gente vê uma transformação disso, porque hoje a gente consegue aí ter vários parceiros de empresas, de pessoa física, jurídica, para atuar em defesa da mulher. E a Fala Mulher começou atuando no ABC com abrigo sigiloso. Ela começou com 2 abrigos sigilosos dentro do ABC, e onde atendia mulheres e crianças que estavam sofrendo, a mulher sofria violência doméstica e estava sendo ameaçada de morte pelos agressores. Então ela começou a atuar no ABC e depois veio para São Paulo. A associação já atendeu hoje mais de 25 mil mulheres vítimas, né, de violência doméstica. Queria saber como que vocês conseguem chegar, né, como que o projeto alcança essas mulheres vítimas. Então, hoje nós temos 3 centros de defesa e de convivência da mulher, um no Ipiranga, um na Casa Verde e um no Butantã. No total, na cidade de São Paulo, são 15 centros de defesa que existem, todos em parceria com a Secretaria de Assistência Social, mas aí administrado por outras organizações. A Fala Mulher administra 3 deles, né? E aí, dentro desses centros, a gente tem o atendimento social, a orientação jurídica, o apoio psicológico e também as atividades socioeducativas. Então, a gente trabalha com oficinas de artesanato, com oficina de costura, na técnica do patchwork, oficina de tear, para que a mulher ela tenha um convívio social, ela possa perceber que ela não está sozinha, que ela não é a única pessoa que passa por essa situação, porque muitas vezes é assim que ela se vê, né? E aí, nesse convívio, ela troca experiências, troca histórias, além também de aprender algum ofício que possa ser utilizado como uma geração de renda, né? E aí, além desse atendimento que a gente faz dentro do serviço, a gente também faz um trabalho fora. Então, por exemplo, na unidade do Ipiranga, a gente trabalha com a comunidade de Heliópolis. Então, as técnicas do serviço, elas vão até a comunidade, a gente vai até a comunidade, levar informação, oferecer palestras, grupos de violação de direitos, para falar sobre a questão da violência doméstica, do empoderamento feminino, para que as pessoas tenham acesso à informação e saibam que ela não está sozinha, que ela pode procurar ajuda e que existem os serviços à disposição. Para as mulheres, né, que são mães, há algum suporte também para esses filhos? Então, além do atendimento à mulher, a gente entende que a violência doméstica acaba atingindo os filhos também. Então, no serviço, a gente atende só a mulher, mas se a gente percebe a assistente social ou a psicóloga que estiver fazendo atendimento, acompanhamento dessa mulher, percebe que os filhos necessitam de um atendimento psicológico ou de algum outro tipo de atendimento, a gente faz o encaminhamento para a rede local de serviços. Isso é muito importante, para que a família como um todo seja cuidada. Esses serviços que você citou, né, de acompanhamento jurídico, psicológico ou até mesmo essas oficinas, são para as mulheres que não residem mais, né, nas casas com os maridos? Como que funciona? São mulheres que sofrem violência doméstica, mas elas não estão no abrigo sigiloso. Ela vem procurar realmente um suporte. Então, é um atendimento psicossocial, né, com a psicóloga, um atendimento individual para ela poder trabalhar essa questão da violência. Tem o suporte também, que é uma orientação jurídica, não acompanha os casos, mas tira as dúvidas dessas mulheres. E essas oficinas, elas têm o objetivo de geração de renda. É lógico que vai ter mulheres que elas têm uma dificuldade, né, na questão assim, do aprendizado, porque ela nunca teve, por exemplo, contato com a máquina ou com o tear, mas a Fala Mulher, ela foca muito nessa questão da geração de renda, porque é uma forma da mulher também romper esse ciclo, tentar sair desse ciclo de violência que muitas vezes elas ficam por conta que não tem um emprego fixo, não tem onde deixar as crianças, é o marido que paga o aluguel da casa ou essa casa está dentro de uma residência da família, então dificulta muito. Então, elas participam das oficinas com esse objetivo mesmo. E o abrigo sigiloso, né, oferecido pela associação ou é alguma parceria com a Secretaria? Também é parceria com a Secretaria. Na cidade de São Paulo, são 5 abrigos sigilosos. A Fala Mulher administra um deles. Então, o abrigo ele é destinado para os casos mais graves, onde há risco de morte, ameaça. Então, a mulher é acolhida junto com seus filhos
para esse abrigo sigiloso, onde ela pode permanecer de 6 meses a 1 ano até conseguir restabelecer a sua vida. Durante todo esse período, dentro do abrigo, ela tem o atendimento social, tem um atendimento psicológico também e todo um trabalho de ressocialização dessa mulher e das crianças também. Ótimo. Como você já falou, vocês administram 3 unidades, né, na capital. Todas oferecem os mesmos serviços que vocês já citaram aqui? Sim, sim. Todos os serviços eles são padronizados pela Associação Fala Mulher. Né? Tá. E é importante falar que para a mulher procurar o serviço, ela pode estar passando por situação de violência ou já ter passado, porque a gente entende que a situação, estar num relacionamento abusivo, deixa várias marcas, né? Tanto física como psicológicas também. Então, ela pode procurar, e para procurar o serviço, também às vezes é uma fantasia que a mulher tem de ter que registrar o boletim de ocorrência, né? Isso ela vai avaliar durante o atendimento dela no serviço. O serviço está lá para informar, para orientá-la sobre seus direitos, sobre tudo o que é possível fazer. Mas a decisão de registrar boletim de ocorrência, de denunciar ou de sair de casa sempre vai ser da mulher. Importante respeitar o momento e o tempo de cada uma. Ao longo desses 14 anos, como vocês têm observado a demanda, né, das mulheres por esse serviço que vocês oferecem? Diminuiu, antes era mais alto? Como que está sendo agora? Olha, só vem aumentando. Né? Por um lado, a gente fica feliz porque as mulheres estão procurando ajuda e por outro, né, é complicado ver o número de mulheres que sofrem violência, né? E são agressões bem sérias, muitas vezes, e mulheres que passam por situação de violência durante 10, 20 anos. Então, as mulheres normalmente chegam para a gente com uma baixa autoestima, com medo, com vergonha. Então, a gente entende que o trabalho da Fala Mulher em relação ao acolhimento é muito importante, é bem específico, porque a gente sabe o quanto foi difícil para a mulher tomar a decisão de procurar ajuda. Então, quando ela chega no serviço, esse trabalho de acolhimento é muito importante para que ela se sinta ouvida, para que ela se sinta acolhida e ela possa confiar e acreditar que é possível mudar, que é possível romper esse ciclo de violência. Então, no próximo bloco a gente continua falando mais sobre esse trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais Ação e Cidadania. Estamos de volta com Ação e Cidadania, aqui comigo a Renata Felintro e a Vanessa Molina, representantes da Associação Fala Mulher. A gente percebe que aos poucos o Brasil avança, né, sempre mais na criminalização desse tipo de violência. A gente tem a Lei Maria da Penha, temos também agora a recente lei do feminicídio. Queria saber, na opinião de vocês, a cada passo que o judiciário dá no sentido de punir os agressores, né, vocês percebem alguma mudança efetiva na sociedade sempre que isso acontece? Olha, é importante que esses avanços aconteçam, né? Porque a gente percebe que é um assunto que está sendo discutido, que tem que ser discutido, que tem que ser falado, mas o que se evolui na prática é muito pouco. Então, a gente percebe que existe a lei, a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, né? Só que na prática a gente percebe os entraves que as mulheres enfrentam. Então, por exemplo, para a mulher ir numa delegacia da mulher, registrar um boletim de ocorrência é muito difícil, né? Ela é maltratada. O acolhimento é muito ruim. Né? Muitas vezes ela não consegue registrar o boletim de ocorrência. A gente sabe que a Lei Maria da Penha tipifica a violência doméstica em 5 formas. E muitas vezes a mulher está naquela violência psicológica, na violência moral, e isso não é considerado quando ela vai fazer um boletim de ocorrência. Precisa de provas, precisa de testemunhas, e aí fica muito difícil você ter testemunhas de algo que acontece entre 4 paredes, né? Então, a gente percebe que isso vem evoluindo, mas que na prática precisaria de um maior preparo das pessoas, do pessoal da delegacia, dos profissionais que atuam com essa demanda, entender que processo é esse da violência doméstica, por que às vezes a mulher faz a denúncia, depois volta atrás, que mecanismo é esse para poder conseguir oferecer um atendimento de qualidade e para que a mulher realmente acredite na justiça, porque hoje o que a gente ouve muito as mulheres falarem
é que não vão denunciar, porque sabe que não vai dar em nada, que não vai acontecer, que ele não vai sair de casa. Então, a gente percebe assim que muito ainda tem que ser discutido, muito ainda tem que ser aperfeiçoado. O que está no papel está bonito, mas precisa ser colocado em prática. Talvez isso também explique esse alto número de casos subnotificados, né? Há vários canais, mas de alguma forma as denúncias não estão chegando tanto. Você acha que isso pode explicar esse Sim, índice de com hoje? certeza. Então, as mulheres, elas se falam. Então, uma mulher que vai numa delegacia e é mal atendida, não consegue registrar o boletim de ocorrência, né, isso acaba tendo uma repercussão. E aí as outras mulheres também, né, acabam desistindo. Há um medo muito grande dessa mulher. Se eu for na delegacia registrar o boletim de ocorrência, ele vai ficar sabendo, né, e aí a violência vai ser pior. Para onde que eu vou? Né? A mulher hoje, ela não consegue sair de casa sozinha. A gente está falando de uma realidade de mulheres que não têm emprego, que têm baixa escolaridade, que estão, né, em média com 4, 5 filhos. Então, a gente percebe que não há um serviço integrado das secretarias. Secretaria de Habitação, Secretaria de Educação, não é só a assistência social. A gente precisa de todo mundo junto para conseguir combater, porque a mulher, ela vai sair de casa, ela vai para onde? Porque hoje o que é oferecido para a mulher, por exemplo, é o abrigo sigiloso, mas a mulher, ela pode estar sofrendo a violência doméstica, porém ela não está em risco, né? Então ela não tem para onde ir. Então, quando a gente recebe uma mulher que ela sofre violência doméstica, ela quer sair da casa, onde muitas vezes ela apanha, porque ele também quer que ela saia e leve as crianças e ela não tem para onde ir, você não tem onde encaminhar essa mulher. Porque o abrigo sigiloso, ele é específico para as mulheres que sofrem violência doméstica e estão sendo ameaçadas de morte pelos agressores, onde elas estão sendo perseguidas, ameaçadas e muitas vezes a mulher não está, ela sofre a violência, mas ela não está em risco. Quais parcerias, né, vocês têm hoje para realizar esse trabalho da associação, além da Secretaria de Assistência Social? Hoje, como eu falei, as empresas estão muito mais engajadas e veem já essa temática da violência contra a mulher como uma responsabilidade social. Então, a gente tem diversas parcerias que, né, quem tiver interesse pode conferir no nosso site. E uma parceria muito forte que a gente tem é com o Instituto Mary Kay, né, que realmente abraçou a causa, né, já trabalha há bastante tempo com essa temática e conheceu a Fala Mulher e hoje é um grande parceiro nosso. A gente percebe, né, ao longo dos anos que a discussão em torno desse tipo de violência vem aumentando. Na avaliação de vocês, está chegando nas pessoas que realmente também são capazes de mudar esses altos índices, no caso, os homens, né, e também das mulheres que sofrem disso, mas muitas vezes não sabem como se defender? Eu acho que está assim, porque dentro dos centros de defesa, que a Fala Mulher administra, nós temos grupos que chama um grupo Fala Mulher, e aonde essas mulheres que às vezes também não estão numa situação de violência, mas onde ela participa, e elas relatam para a gente que muitas vezes elas não sabiam que, por exemplo, uma violência patrimonial, uma violência psicológica, e onde elas levam também para os maridos, para os filhos. Eu acho que isso é super importante, né, orientar e perceber e falar sobre essa questão da violência, né, dentro de casa. Então, a gente tem esse retorno delas. Então, quando elas participam e a gente fala sobre questão de gênero, questão de sexualidade, questão da violência, o ciclo da violência doméstica, elas falam isso. Olha, eu falei na minha casa que isso não pode, isso é uma violência. Então, isso é bacana, porque também os homens começam a perceber o modo que eles estão agindo. Então, isso é interessante para a gente. Isso tem a ver também com o trabalho que vocês realizam de palestras, né? Exatamente. Pode contar um pouco para a gente como funciona, né, essa ação de vocês? Então, além de levar esse tema para esses grupos que a gente faz, e para isso a gente tem uma parceria bastante forte com os equipamentos de saúde, UBS, AMAs. Então, normalmente a gente fala com grupos mistos, onde há homens e mulheres, para que todos recebam a informação. Porque não é porque é homem que é um agressor, um autor de violência.
violência, né? Então a gente precisa nesse momento de todo mundo junto, com informação, com orientação, para que a gente consiga mudar esse cenário tão triste. E mais do que isso, atuar também na educação. Né? Então, né, a gente faz um trabalho também em escolas, com jovens, com adolescentes, porque a gente percebe que hoje já tem meninas de 15, 16 anos que estão numa relação abusiva, que sofrem violência doméstica, então isso também está acontecendo muito mais cedo do que há 10 anos atrás, quando a gente, né, via. Então, esse trabalho nas escolas, com a educação, com crianças desde né, de pequenas, falando sobre as questões de gênero, falando sobre o respeito, falando sobre a valorização da vida, da autoestima, isso é muito importante de ser trabalhado, né? A gente teve o exemplo há uns anos atrás que foi tema da prova do Enem, a questão da violência contra a mulher. Então a gente percebe o quanto que isso está mudando, né? E é um assunto que sempre vai ter que ser discutido, né? Infelizmente não vai ser, né, daqui 1 ano, 2 anos que a gente vai conseguir romper com tudo isso, mas a gente percebe que é um assunto que vem sendo discutido com mais afinco, por um número maior de pessoas em várias unidades. E vocês percebem algum perfil de mulher que vocês acabam atendendo ou se acabam se aproximando mais de comunidades, são mulheres mais vulneráveis? Há algum perfil também? Olha, a gente tem uma variação por regiões da cidade, né? Por exemplo, onde eu atuo, na unidade do Ipiranga, eu atendo mulheres com uma média de 40 a 59 anos. Então, são mulheres mais maduras, que já passaram por um processo de violência de 20, 30 anos. E a gente percebe assim que elas esperam os filhos crescerem, saírem de casa, para daí começar a olhar para ela e começar a se cuidar mais, né? Então, existem perfis variados. O que a gente sabe é que assim, a violência doméstica não escolhe cor, crença, etnia, nem classe social, né? Acontece em todo lugar. O importante é a gente ter o serviço disponível, as pessoas saberem que existem os serviços, que é um serviço público, é um serviço gratuito e de acesso a todo mundo. Na Casa Verde, por exemplo, não tem um perfil, mas assim, também a faixa etária, mais ou menos essa faixa etária, onde as mulheres também já passaram por uma situação de violência doméstica. O que a gente percebe também é a questão quando a mulher, o poder aquisitivo é maior, acaba ficando mais difícil também para ela sair dessa relação, né? Porque geralmente esse agressor, ele que mantém a casa, aí os filhos estão em escola particular, tem a questão da moradia, né, que é uma residência boa, que tem uma estrutura, e aí a mulher é ameaçada por conta dele tirar todo esse conforto, tanto para ela quanto para os filhos. Então, isso dificulta realmente a questão da denúncia, né? Aí tem a questão dos familiares também, e muitas vezes, realmente, ela não quer ir para um abrigo, porque a gente sabe que um abrigo é o último caso, né? É complicado você ter uma casa e, de repente, você está ali dividindo aquele espaço com outras mulheres, outras crianças. Por isso que essa noção do apoio psicológico e da noção jurídica que vocês oferecem se torna tão importante, né? Sim, sim. A gente percebe assim, a grande importância do apoio psicológico no momento que a mulher chega, né? Onde ela vai entender o que está acontecendo na vida dela, né? Porque às vezes ela não consegue nem ao menos se identificar numa situação de violência, né? Então, fazer ela enxergar, né, o que levou a essa situação, resgatar a autoestima dela, a autonomia, trabalhar com o empoderamento dessa mulher para que ela possa estar consciente das decisões que ela vai tomar, né? E aí conseguir romper de fato esse ciclo. Quais são os planos e metas da associação para 2018 ou para os próximos anos? Bom, nossas metas são ampliar os serviços, né, com novos abrigos de sigilo que precisa, com novos serviços de atendimento à mulher, mas também com uma inovação de talvez serviços que atendem também o autor de violência,
separado das mulheres, mas que também trabalhe com esse público. A gente percebe que muitas vezes o autor da violência, ele também vem de um comportamento aprendido, então tinha violência na relação familiar, na família base, viu o pai bater na mãe e acaba reproduzindo isso quando cresce, né? E aí quando a pessoa, né, para pensar, para entender que existem outras formas, que existem outros modelos, isso pode ser modificado. Não adianta a gente atender só a mulher, a gente tem que atender também, entender como que começa essa violência, né, para tentar diminuir isso, conscientizar as pessoas e criar aí uma sociedade mais igualitária. Ótimo. E você citou uma parte imprescindível, porque a lei pune, mas não quer dizer que quem agrediu não vai fazer isso de novo, né? Exatamente. Porque se ele sai de um relacionamento onde ele não é trabalhado essa questão com o agressor, ele deixa aquela mulher, mas ele vai arrumar uma outra mulher onde isso vai se reproduzindo. E repetir, né? Exatamente. Ótimo. Quem quiser ajudar a conhecer o trabalho de vocês, né, o que pode fazer? Então, quem quiser ajudar pode acessar nosso site www.falamulher.org.br. Lá tem um campo para fazer uma doação, para acessar também os nossos parceiros, conhecer todos os nossos serviços e tudo que a gente desenvolve no combate à violência. E a gente está à disposição também, quem quiser conhecer o serviço, as unidades do Ipiranga, Casa Verde, Butantã, também é só entrar em contato com a gente, ir lá, conhecer, saber um pouco mais do trabalho. E é importante falar que a gente precisa das doações, né? O trabalho da Fala Mulher é muito importante e a gente, precisa dessas parcerias para fortalecer o nosso campo de atuação e levar aí o nosso trabalho para mais lugares. Tá ótimo. Gostaria muito de agradecer a presença, sua Renata, sua Vanessa. Obrigada pela participação no programa. A gente que agradece a oportunidade de falar um pouco sobre a Fala Mulher e nós estamos à disposição. Parabéns pelo programa. Obrigada. O Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.